o PL será... Quando o PL será votado pelos parlamentares? Deixa eu falar um negócio sobre pode falar. esse parágrafo. Volta para o parágrafo anterior. Quando se fala sobre mudanças no próprio corpo, é o seguinte, que muita gente associa o fato da menstruação ser um indicativo de que a mulher está pronta para conceber uma criança. Sim. Tá? Só que a menstruação, ela é uma das etapas do desenvolvimento durante a adolescência, porque depois da menstruação, a pessoa ainda cresce uns 2 anos, ou seja, ainda tem uns 2 anos que ela ainda vai crescer em termos de altura, corpulência, né? Ou seja, vai desenvolver mais quadril e outras questões aí para poder dizer que ela está madura fisicamente para comportar uma gravidez, tá? Então, isso acontece inclusive com animais. Por isso que é muito comum você ver gatos, por exemplo, tendo uma primeira ninhada logo depois do primeiro cio, eles, de repente, não sabendo lidar com essa prole, porque o gato ele é um animal que tem um cuidado parental muito longo, porque ele tem muita coisa para aprender com a mãe, entende? Então, ele precisa ter, primeiro, uma educação para ele conseguir ter a primeira ninhada, para poder dizer assim, agora eu estou em condições de criar esses bebês aqui, porque são vários bebês que o animal tem. Então, na realidade, o que acontece é que muitas vezes a gente confunde o fato de existir uma maturidade sexual com o fato também de ter uma maturidade física que seja saudável para essa gestação e também a questão psicológica também, né? Ou seja, tem muita coisa. E no caso da pessoa humana, né, nós ainda temos uma questão. Essas meninas estão na fase escolar. Você sabe, eu tive várias alunas que tiveram que parar de ir para a escola durante a gravidez, primeiro porque elas sofriam e praticavam bullying com os colegas, ou seja, eram umas coisas assim bem malucas que aconteciam na escola. E elas não podiam assistir aula porque senão, caso a criança a menina está lá grávida, um coleguinho chuta a barriga, não sei o quê, ou seja, pode dar 1000 problemas, e então era melhor ela ficar em casa. Aí o que acontecia? Essa menina era aprovada sem ir para a escola praticamente 9 meses. E depois que tem o filho, ela vai fazer o quê? Ela vai voltar para a escola? Vai ter com quem deixar essa criança? Tem creche suficiente para isso? Então, é uma questão bem... Bom, Aí o que acontece? Essas meninas... e o pior não é isso, que como a mãe é jovem, a avó da criança, que muitas vezes, pelo menos na geração de pessoas que têm filhos assim numa idade mais satisfatória, né, do tipo 20 e poucos anos, 30, né, geralmente está com uma mãe
também já com uma certa idade, aposentada, não sei o quê, e essa mãe tem condições de dar um suporte para essa filha para poder dar um suporte, cuidar da criança, qualquer coisa. Mas no caso de uma menina adolescente com 12 anos de idade, a mãe, se você for ver, que no caso seria a avó, tem 30 e poucos anos, porque ela também foi um caso desse tipo, de gravidez na adolescência. Então a mãe está trabalhando, a menina, ou seja, ou a mãe para de trabalhar para cuidar do neto, ou a menina para de estudar para cuidar do filho, e vai se perpetuando um ciclo aí de situações que você vê uma mulher tendo que parar de estudar, às vezes, por causa de filho. É, Aí, como é que ela vai sair dessa situação para ir para uma faculdade, para ir para um. Sabe? Vai virar essa coisa de perpetuar o subemprego para, para as mulheres, de modo geral, entende? Isso reflete nas questões da desigualdade também. é, É um dos fatores que, na realidade, é tudo muito multifatorial, né? Esse é um dos fatores que, às vezes, as meninas... E o pior que elas engravidam, os pais, os homens, somem, né? Não assumem, e fica por isso mesmo, né? É uma situação terrível. é. GAP filosófico, saudações. Lex. Ah, aí ele fala assim, né? Quando o PL será votado pelos parlamentares? Em 4 de junho de 2024, o deputado Eli Borges, do PL, apresentou um requerimento solicitando regime de urgência para a votação do PL 1904. No dia 12, o pedido foi aprovado em votação simbólica, quando os votos não são computados individualmente, com 33 parlamentares se posicionando favoráveis ao regime de urgência. Diante disso, o PL agora poderá ser votado diretamente no plenário, sem precisar passar por comissões temáticas. Mas antes disso, a Câmara precisará definir um relator para a proposta, que analisará o texto atual e poderá sugerir alterações antes do projeto ser votado pelos parlamentares. O que acontece se o projeto for aprovado? Caso o PL seja aprovado pelos deputados federais, ele será encaminhado para análise do Senado. Se os senadores mudarem algo na proposta antes de aprovarem, o texto terá de voltar para nova análise na Câmara. Caso o Senado dê aval à medida sem nenhuma mudança no texto aprovado pela Câmara, o projeto segue para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Para PT. que, pelo menos dessa É, vez, o senhor Luiz Inácio se comporte sim, e, né, porque ultimamente está sendo difícil também, né? sim. Ele pode sancioná-lo integralmente, vetar alguns trechos ou vetá-lo integralmente. Veta Vai lá, integral. Lulão. Vai Vai lá, lá, Lulão. Lula. Agora Vai você tem lá. que mostrar que merece algum tipo de consideração da minha parte. Eu já falo assim, Falar, vai lá, Lulão. Eu já falo assim, vai lá, senão Lulão. eu Não vou confio falar em mal de você. você até chegar meu último dia nesta vida. Que, aliás, eu já estou Não, quase indo embora, né? Porque eu estou cheia de problema aqui de saúde. Então, enfim.
Essa é a hora pro Lula provar que ele é o cara, mano. Ainda está Então, do lado do essa última parte aí, né, em caso dos vetos, volta para votação e eles podem derrubar os vetos do Lula. De qualquer forma, o Lula já na campanha. Por que esse negócio tem que funcionar desse jeito também, né? Que É, merda. mesmo assim, a gente Em tem que casos lembrar de vetos de Lula, a proposta voltará para o Congresso que presidente. Desse jeito, para que ter um presidente? Entendeu? Assim, mesmo assim, a gente tem que lembrar a gente tem que lembrar que nessa eleição o Lula mesmo já falou que não é a favor do aborto. Já nessa eleição. Aí a questão a gente deve lutar para que a PL não progrida, porque cada progressão dela, que ela tem que ser arquivada imediatamente, cada progressão dela abre precedente para que essas leis continuem a ser propostas e aprovadas. Lembrando aqui sobre certos precedentes também, né? Leis desse tipo estão tentando ser colocadas em vigor já faz alguns anos. Por exemplo, a violência contra a mulher só virou realmente um crime e punido, tendo uma delegacia própria, após o caso da Maria da Penha, a luta dela, né? Foi nos anos 2000. Antes disso, a violência contra a mulher, por marido, por pai, por familiares, né? Marido e pai, era considerado como um crime, não um crime, mas ele era justificado em defesa da honra, entre outras questões. Lembrando que, historicamente, a família, os filhos e a mulher são considerados propriedade do pai, Deixa do patriarca. eu falar uma coisa aqui para o ex, mas ele é a favor da descriminalização. É isso que a gente... Não, também não. Ele não é a favor da descriminalização. Ele não é a favor do aborto.